No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, bem-vindos ao podcast Mineral, o podcast que toda semana traz um assunto interessante sobre o mundo da mineração. Eu sou Disney de Paula e divido a apresentação com a minha colega Rafaela Padilha. Esse episódio está sendo gravado diretamente da Feninger. Pois é, Disney, a terceira edição que nós estamos aqui nessa parceria super importante e descobrindo novas pessoas, novos atores para o nosso podcast que contribuíram de forma absurda para a mineração brasileira. Pois é, Rafa, e hoje não é qualquer entrevistado, é um entrevistado muito especial que a gente já vem tentando uma agenda com ele há algum tempo, desde o começo do nosso podcast, e hoje tivemos a felicidade de encontrá-lo aqui na Feninger como expositor, que é o Disseu Frederico, proprietário da The Gold, referência no mercado do ouro no Brasil. Disseu, é uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no podcast Mineral. Para mim também é uma grande satisfação, Disney. Conheço bem o seu trabalho, estou conhecendo a Rafaela agora, desculpa, mas é importante todo o trabalho que você faz e para mim é uma oportunidade muito boa e satisfatória de estarmos aqui presentes para esse bate-papo. Disseu, primeiramente a gente, como tem de costume aqui no podcast, conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Eu já conheço, mas muita gente ainda não conhece a sua história, principalmente no mercado do ouro. Eu tenho certeza que é uma história fascinante, porque quem conhece você, conhece a sua história, realmente mostra que é uma pessoa que se preocupa com o garimpeiro desde a sua origem. Na verdade, sim, Disney, eu saí de São Paulo, embora não seja paulista, sou goiano de nascimento, mas eu saí de São Paulo aos 21 anos de idade, em 1986, e fui para a região de Itaituba, fui para a cidade de Itaituba trabalhar para uma distribuidora de valores, para garantir que aquele ouro comprado ali chegasse em São Paulo. Essa era a minha missão. E fui também para aprender a comprar ouro. Então, fui conhecer aquele fascinante mundo do garimpo de alta produção, né? E o Tapajós, nessa época, produzia em torno de 3 a 4 toneladas de ouro. Isso em que década? Isso em 1986. Né? Eu cheguei em Itaituba no dia 7 de setembro de 1986. Olha só, uma data marcante. Quando você fala que você foi garantir que esse ouro chegasse em segurança a São Paulo, você foi como segurança? Não. Eu fui porque eu trabalhava numa empresa que era uma corretora. E eu comprava e vendia telefone, que antigamente telefone era algo era que ouro, né? Era ouro. E aí o dono da empresa, o meu patrão, falou: olha, eu vou te dar uma oportunidade na vida. E eu falei: mas eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu tinha feito um curso na Bolsa e eu queria ser operador de mercado financeiro. Ele falou assim: não, você aqui a vida toda vai ser empregado. Mas se você for na oportunidade que eu estou te dando, um dia você pode ter uma DTVM igual a minha e pode vir para cá. E aquilo, olha só. Para alguém que queria ser rico e ambicioso e correr, eu falei: opa, chegou, passou o cavalo, eu vou montar, né? Certo. E fui embora com 21 anos de idade. E foi assim bem interessante porque ele comprava uma quantidade grande de ouro por dia e eu era o responsável de coletar nas lojas que ele comprava, preparar, embalar, tirar a nota e organizar para chegar em São Paulo, ou muitas vezes trazer para São Paulo. Então, naquela época, a gente já operava mais ou menos como 20, 25 quilos em média por dia de ouro. Por dia. Quando eu entrei, já foi nisso. Já entrei tomando conta disso. E era jovem, né? Mas eu recebi a chave de um cofre Disney, que é um Fichebush, que até hoje eu tenho esse cofre. Então, eu fui aprender esse mundo do ouro, né? Até que eu fui aprendendo a avaliar ouro, porque meu patrão comprava dos compradores locais e eu era o fiel, né? Quando eu falo fiel é isso, era o que guardava o ouro e o que fazia o ouro chegar em São Paulo. A primeira especialização minha mesmo foi transportar ouro, né? Aprender os caminhos e nível de segurança. E depois aprendi a avaliar ouro, comprar ouro, até que então
montei a minha primeira loja, a loja da DTVM que eu trabalhava na época, e aí eu então comecei a ganhar mais dinheiro, porque eu já também aprendi a comprar. Você se tornou concorrente do seu patrão? Não, eu fui um preposto dele, né? O que hoje a gente chama de preposto, né? Ele falou, agora você já aprendeu, já sabe avaliar, né? Porque o Tapajós é a maior província mineral do Brasil em extensão territorial, né? Nós falamos de uma província de 98 mil quilômetros quadrados, com mais de 500, 400 e tantas, quase 500 pistas de pouso aberta, né? E eu defendo, por tudo que eu já estudei, depois sobre mineração de ouro, estudei assim, de curioso, né? Então, mas já conheço muitos lugares do mundo e tal, eu acredito que nós temos talvez a maior província mineral de ouro, não só em extensão, mas também em quantidade de ouro, que ainda é muito pouco pesquisada, né? Senhor, como é que você vê essa transformação que está acontecendo agora no mercado do ouro, com a questão de rastreabilidade, se cobrando uma garantia de origem desse produto? Olha, eu sinceramente concordo com tudo isso que está sendo feito, porque o ouro, ele é valor, né? E, ao contrário, essa é uma bandeira que eu carrego há muitos anos, né? Desde que eu assumi a Noro, em 2013, do ouro ativo financeiro, né? Por quê? Porque ouro é valor, é moeda, né? Então você tem uma grande circulação e isso tem que ter controle, né? Ouro tem que ter controle. Não é diferente de você produzir ou comercializar feijão, né? Então você fala, o ouro hoje nós estamos batendo recorde de 2.920 dólares uma onça de ouro, vai bater os 3 mil dólares uma onça de ouro, ou seja, nós estamos vivendo em um momento no mundo em que o ouro tem sido ali ficado... Muito valorizado, né? E uma divisão do mundo também, né? Está havendo um grande questionamento sobre... Essa questão geopolítica, geopolítica, meios de pagamento, né? Exato. Então o ouro tem que ter um controle. Eu defendo isso já de muito tempo. A rastreabilidade é extremamente necessário, sim. Porque, embora é complexo, é difícil de fazer, não é tão simples assim, eu tenho dito nos garimpos onde eu estou andando atualmente e pessoalmente conversando com todo mundo, chegou a hora de separar o esmeril do ouro, né? Não se fala na Bíblia separar o joio do trigo? Então, o que é escuro tem que ficar no escuro e o que é da luz tem que ficar na luz. O ouro a gente tem que trabalhar. O slogan da minha empresa, inclusive, é esse, né? Nós trabalhamos para que o ouro brilhe desde que ele é produzido até onde ele for comercializado. Então, super interessante, é um novo mundo, mas hoje nós temos internet em qualquer lugar do planeta. Exato. A rastreabilidade não é impossível. É um sistema que você já, inclusive, implantou na como instituição financeira, todas as instituições financeiras foram chamadas a desenvolver um sistema de rastreabilidade. E a The Gold fez o papel dela, como as outras também fizeram, apresentamos ao Banco Central, o Banco Central disse, ok, implante. Deu pouco tempo para implantar devido à complexidade, né? Mas nós desenvolvemos e estamos implantando esse sistema de rastreabilidade nos nossos maiores fornecedores e está indo, está caminhando, está ajustando e vai ficar bom. É interessante que essa tecnologia de rastreabilidade, eu já tive a oportunidade de conhecer um projeto piloto, que é usar a nanopartícula para identificar o ouro desde a sua origem, quando ele sai lá do garimpo, até ele virar uma joia. Eu diria, Disney, que aí é um complemento da rastreabilidade. Isso seria um marcador do ouro, que é um outro capítulo na realidade. Existe, ele é eficiente, digo isso porque eu mesmo não acreditava, mas a partir dos momentos que eu vi os testes e aonde os testes foram feitos, depois eu acompanhei parte desses testes e, de fato, se você pega uma determinada quantidade de ouro dentro de uma área e lá insere esse marcador, ele vai aparecer na barra fundida, depois ele vai
se refinado separadamente, esse é um detalhe importante. Aí todo o ouro apurado ali, refinado, vai aparecer com o marcador. E quando você pega este ouro refinado com o marcador e liga nele novamente para transformar ele em joia, o marcador aparece na joia. Digo isso porque acompanhei pessoalmente e digo, eu não acreditava, né? Porque a minha primeira refinadora de ouro eu montei em 1989, com 23, 24 anos de idade. Então conheço o processo de refino de ouro desde então. Achava que não resistiria à água régia e ao fogo e tudo que o ouro passa. O Banco Central chamou todas as instituições financeiras que operam com ouro e disse da obrigatoriedade de nós implantarmos uma estrutura para ter certeza que aquele ouro que nós estamos comprando está vindo daquela área que está sendo emitindo, obviamente, de garimpo legal, com todas as licenças. E o Banco Central fez uma série de quesitos que nós deveríamos dar conta de cumprir. Foi matéria de algumas reuniões junto ao Banco Central e chegamos a um denominador comum e o Banco Central falou para todas as instituições, cada uma apresenta a sua rastreabilidade. E creio eu que todas as instituições apresentaram já o seu modelo de rastreabilidade. O Banco Central, então, deu uma data para que a gente implantasse, no caso da minha empresa, pelo menos, até abril, nos principais, no maior volume deste ano. O processo, porque eu acredito que, como é um caminho novo, que nunca foi feito, o Banco Central vai olhar o que cada uma das ideias e das empresas vão apresentar. É possível, né? Estou falando na interpretação, de que depois o Banco Central, olhando todos os caminhos, verificando, auditando, possa então estabelecer um padrão, né? Mas aquela ideia veio daquela distribuidora, é boa, aplicável, segura, deu certo, melhorar. E aí a gente tem, por enquanto, cada uma das instituições estão apresentando a sua rastreabilidade, né? Só para eu entender, o modelo que foi implantado, a gente pode falar sobre isso? Tem algum problema de sigilo? Não tem sigilo algum. Qual que é o modelo que vocês usaram para a rastreabilidade? Olha, o primeiro modelo, sim, a gente já tinha a questão do compliance, que a nossa empresa sempre fortaleceu, esteve à frente de questões de modelos de compliance. A gente sempre fez um compliance além daquele que era o exigido pela legislação. E agora não é só o compliance, você tem o compliance e tem a rastreabilidade. Então, para estabelecer a rastreabilidade, primeiro a gente passa na peneira do compliance. Depois nós passamos em um questionário autodeclaratório do proprietário da lavra ou da cooperativa. E esse questionário é onde ele vai falar tudo o que ele tem na lavra dele, desde equipamento, pessoas, recursos, se tem ou não algum indicativo de pesquisa ou de reserva, enfim. Quando nós, então, recebemos esses 2 pontos, aí nós vamos com uma equipe dentro da área, nossos funcionários, treinados e capacitados por isso, e eu vou junto, até pela minha experiência de garimpo. Eu comprei garimpo em 1990, meu primeiro garimpo. Então, a partir daí, nós analisamos se tudo aquilo que ele falou e declarou é verdade, é real, está fazendo, tem a preocupação com a questão ambiental, tem a preocupação com o bem-estar da mão de obra que está ali trabalhando, está trabalhando de forma correta, ou seja, ele está prevendo o fechamento de mina, né, tampar o buraco, dizendo de forma mais comum. E isso está de fato acontecendo. Ele tem um compromisso de declarar toda aquela produção dele, ele está disposto a fazer aquilo de forma transparente e claro. Então, se isso está disposto, aí nós vamos estabelecer com ele
um contrato onde também reza a responsabilidade civil e criminal dele. Porque é ele que vai inserir no sistema que nós vamos colocar lá dentro da área produtora. Então, como todo, em função da Starlink, todas as áreas de produção têm facilidade, todas já têm internet. Então, nós instalamos lá de forma georreferenciada um programa, o terminal, e ele vai bater a fotografia do início da lavra, georreferenciada com data e coordenada geográfica. Essa foto inicial já insere no sistema, naquela data, na mesma data. Quando ele termina a lavra dele, ele fotografa novamente a lavra, ou faz um pequeno filme no próprio celular, tem sistema para isso, mas ele fotografa aquela a área que ele lavrou, e ele insere no sistema e ele declara quanto ele produziu de ouro naquela lavra. Aí você tem o período de quando começou a produção, de quando concluiu a produção e de quando apurou a produção, que no garimpo a gente chama de lagresar o barranco, lagresar a pista. Né? Linguajar do garimpeiro. Linguajar do garimpeiro. Não esquece que eu sou garimpeiro, né? Dono de garimpo é garimpeiro? Não é tão... sim, mas tem que entender para ser dono. Geralmente chama de gestor, né? Gestor de garimpo. Mas veja bem, e a partir deste momento, o sistema vai... esse sistema, ele está dentro de uma estrutura ligado em blockchain. Ou seja, tudo que foi inserido ali não vai mudar. Então, quando eles lá no garimpo decidirem retirar o ouro lá, ouro esse que está inserido à produção, na data da produção, não adianta ele fechou a produção, apurou hoje, querer declarar aquela produção 2, 4, 5, 6 dias depois, vai estar inconsistente com as regras, porque aí a gente perde um fio da meada. Mas, estando naquele histórico ali, ele vai emitir a guia de transporte de ouro. E nessa guia ele vai imprimir, tem uma impressora local, que ele pode andar com ela impressa, mas vai estar no sistema, no mesmo sistema. Esse sistema é um aplicativo também? É um aplicativo, um aplicativo que a gente vai lá, treina, capacita, e a pessoa insere naquilo. Isso, como eu te falei, depois de feito todo o compliance, todo o questionário e a verificação em loco. Então, a partir daí, ele vai inserir no sistema, direcionando ao posto de compra da nossa empresa, obviamente, para transportar o ouro até lá, para poder, então, comercializar o ouro. Quando ele comercializa o ouro, todo esse histórico acompanha, e aí você insere, então, o que no processo? A nota fiscal eletrônica que comprou o ouro. Na sequência, você insere o depósito bancário, porque não se paga mais em dinheiro, já tem um bom tempo isso, o depósito bancário daquela compra. E depois você insere no sistema a nota fiscal de transferência para o refino, para a matriz, no caso, que vai encaminhar para o refino. Aí, quando apura aquele ouro, em ouro 1000, você insere a análise daquele ouro, análise feita na refinaria, no caso, e encerra com a nota de retorno, e aí está disponível ao comprador. Esse o sistema. Tem todo um caminho, mas pelo que a gente vê hoje, essa normativa que está sendo feita a partir de agora é a maior evolução que se fez no mercado do ouro até hoje. Até então, pelo menos eu não conhecia nada nesse sentido. Você tem razão. Eu também. Então, nesses 39 anos, Disseu, que você atua no mercado aí, você acredita que essa é uma normativa que chegou para ficar, que está realmente revolucionando o setor do ouro no Brasil? Olha, eu vou derivar um pouco essa sua colocação. De fato, é algo forte, importante. Mas, como eu tenho dito, uma coisa é você pensar em toda uma estrutura, em modelos, e aí, vai ser usado? Né? O Brasil é sinônimo disso.
Nós criamos leis maravilhosas que na prática não saem do papel. Por que eu digo isso? Eu comecei em garimpo em abril de 1990. E eu fiquei como um jovem ainda, né? Tinha 24 anos de idade, não tinha feito ainda 25, e enfrentei um mundo totalmente diferente. E me choquei com aquele mundo, né? Por conceitos pessoais, eu entendia que não era por aí. Estou gerando uma riqueza, mas de alguma forma estou afetando e até criando situações de grande impacto ambiental. Não grande, mas impactando. Ou seja, me incomodei em gerar uma riqueza destruindo uma outra riqueza, que é a própria natureza. Então, a partir daí, eu mesmo fui me questionando o que dá para fazer para melhorar. Porque eu estava dentro do garimpo. E aí, então, eu comecei a colocar conceitos no meu garimpo. Olha, no meu garimpo não quero lixo no chão. No meu garimpo não quero que abra o buraco, quando for abrir o outro, tem que trabalhar aterrando. Né? A gente tem umas linguagens garimpeiras, né? Porque o nosso era barranco, né? Então, a gente fala que trabalha. fechar cava, né? Fechar cava. Em mineração, fechar cava. Vamos trabalhar com a água rodada, né? Vamos trabalhar com abatador. Né? Abatador, o que é? Nós já usávamos, usando as folhas de palmeira, você fazia para segurar a água que saía da caixa, né? A água que saía da caixa você fazia para empaiolar o curimã, para ele depois não desbarrancar para dentro do outro setor. Aí eu falei, isso aqui também segura. Então ajudar a limpar a água também. Então em vez de fazer uma linha de abatador, vamos fazer 3. Né? E cuidar do lixo. E também fui atrás sobre a questão do mercúrio, porque o mercúrio, a gente queimava ouro em fogo de boa macaca. Você pegava um pau que tem no mato, que se chama boa macaca. É porque ele é cerne puro. Então ele dá um fogo forte. E a gente azogava o ouro também, né? Levava para um igarapé para azogar e tal. Então aquelas coisas todas eu aprendi daquele jeito. Né? Você tentou passar o conhecimento que você obteve ao longo do tempo, fazendo cartilhas, fazendo algumas ações educativas. Na verdade, eu aprendi daquela forma e me incomodei com aquilo e fiz mudanças no meu próprio garimpo. Depois que eu mudei o meu garimpo... Tapajós. Era numa região amazônica já. Na Amazônia, no meio da Amazônia. Naquela época não existiam normas restritivas da área produtiva? Não. E você já tinha essa preocupação com o meio ambiente? Não, já tinha essa preocupação com o meio ambiente. E assim, eu posso lhe dizer que eu participo dessa história do ouro antes do nascimento da permissão de lavra garimpeira. Né? Porque a permissão de lavra garimpeira, na Constituição de 88, você reconhece a atividade garimpeira, e a segunda lei discutida na Constituição de 88 é a lei do ouro ativo financeiro. Né? E aí você então tem, em 1989, a regulamentação da permissão de lavra garimpeira, que é uma lei. Cria um título minerário que não existia no nosso Código de Mineração, que é de 1967. A partir daí, a 1990, começa então os garimpeiros a requerer suas permissões de lavra garimpeira. Porque até então no Brasil, naquela época, você tinha 5 grandes reservas garimpeiras no Brasil. E o Tapajós era a maior delas, com 28.400 km². E hoje a única reserva garimpeira que ainda existe é em Peixoto de Azevedo, devido à união de Peixoto de Azevedo, ao empenho dos parceiros e companheiros do garimpo de lá. E lembre-se aqui, um dos grandes lutadores disso, nosso saudoso Brabinho, que enfrentou isso, né? Então, mas a reserva garimpeira do Tapajós hoje virou APA, virou FRONA, virou Parque Nacional, ou seja, do que era a reserva ficou em área livre 12% do real. Né? E hoje praticamente não se consegue mais trabalhar nessa região do Tapajós. As operações são mais frequentes, não se consegue mais licença para trabalhar com tanta facilidade, porque a gente observa que até ano passado as prefeituras daquela região conseguiam
licença ambiental para que o garimpeiro pudesse trabalhar. Eu tenho acompanhado isso não tão de perto, mas vejo com uma certa preocupação, porque quem está ali é uma comunidade garimpeira tradicional e não se preocupou com isso. Você, melhor que ninguém, sabe dessa história. Na realidade, eu posso te dizer o seguinte, a minha história e tudo que eu fiz, ela nunca mudou. Se eu estou certo ou errado, o tempo hoje está me dizendo que eu não estava tão errado assim. Porque quando eu fui buscar a primeira licença ambiental na Sectan, em Belém, e graças a Deus, o então secretário está vivo, ele pode confirmar isso, que eu fui com as minhas ideias que eu estava fazendo no garimpo, ele virou para mim e falou, Disseu, muito bonito isso aí tudo que você está dizendo, mas vocês não vão fazer nada disso que você está dizendo. Mas eu vou te pedir só uma coisa, e um dia você pode fazer uma entrevista com ele. Você pode fazer só uma coisa, eu peço que você faça. Porque ele era reitor da universidade e foi o primeiro secretário, estava montando a Sectan no estado do Pará, no governo do estado do Pará. Ele falou, cuida do mercúrio, para não contaminar com mercúrio. E eu então também fui olhar para usar e descobri que já existia o que a gente chama de retorta, ou de cadinho e tal. E comecei a implantar isso. Só fui aprender que aquele mercúrio que não volatizava, não virava fumaça e aí contaminava quem estava queimando e contaminava também o meio ambiente, quando em 2006 eu, como secretário de Meio Ambiente e Mineração, a secretaria era junto, nós fizemos um projeto que eu batizei. No estado do Pará? Não, no município de Itaituba. Ah, no município. E aí eu fiz um projeto que chamava Cuide do Seu Tesouro, onde você cuidava da saúde, né, e das boas práticas ambientais, né? E aí, quando eu lancei o projeto pela prefeitura, veio ao nosso encontro na cidade o pessoal da Unido, que é um braço da ONU, Marcelo Veiga, do Mercúrio Free, e ele falou, olha, esse seu projeto existe e tal, mas você acha que os garimpeiros vão fazer isso? Não é muito teórico? Eu falei, tenho 3 garimpos já fazendo isso. Um é o meu, o outro é do Paulo Carneiro e o outro é o Cabaçal. Qual você quer ir? Aí ele ficou, existe mesmo? Eu falei, vai lá ver. E aí ele foi, viu, quando ele voltou, tô dentro do projeto. Aí foi ótimo para o meu projeto, para o projeto que eu liderava e criei na Prefeitura Municipal de Itaituba. Que Roselito Silva, um dos sócios da Ouro Minas, era o prefeito. Então, né, embora nós somos amigos, embora somos concorrentes de negócio, mas somos amigos. E foi possível também, faça jus, porque quando o Roselito me chamou para trabalhar, falou, pô, Dirceu, a gente tem que fazer alguma coisa para o garimpo. Eu falei, bom, chegou a hora. Você é comprador de ouro, sabe que essa cidade necessita do garimpo, então... E aí ele me deu apoio, enquanto prefeito, para que eu pudesse fazer. Justiça seja feita, e é isso mesmo. Até fale com ele. Passado, isso foi em 2006, quando nós fizemos esse projeto, aí nós aprendemos a reativar o mercúrio. Porque o mercúrio, quando você passa pelo processo de amalgamação, ele vai perdendo a força, né? E depois o garimpeiro acaba descartando aquilo. Só que, como o Marcelo Veiga nos ensinou, e nós fomos para frente, e aí o projeto pegou um ar mais importante, devido a uma participação da ONU e tal, né? Da Unido, que é um braço da ONU. E aí, desde então, a gente começou a fazer, a divulgar isso nos garimpos. Inclusive, teve cartilha mostrando como que fazia, com passo a passo, uma cartilha da NOR, uma entidade que você chegou a ser presidente. Depois foi desenvolvido, eu tive a satisfação de participar de um projeto durante um ano chamado Garimpo 4.0, com a mesma temática. E vou te falar uma coisa interessante. A gente teve a oportunidade de ver essa evolução, Rafaela, do garimpeiro, que ainda bateava na beira do rio, que jogava o mercúrio fora. E quando essa metodologia foi passada para o garimpeiro começou a batear numa piscina, numa piscina, fazia um buraco com a lona e tal, e bateava.
Teve um garimpeiro, Odisseu, que ele passou 3 meses bateando no mesmo lugar. Aí fez um recorde, tinha ouro lá. 67 gramas de ouro. Isso eu não me esqueço. Ele falou, cara, eu mudei minha mentalidade a respeito de como se faz garimpo. E é justamente esse tipo de técnica, de prática, de avanço que precisa se mostrar pro garimpeiro, aquele garimpeiro mais antigo. Tá, que as coisas evoluem, né? O gibi que ele implantou a primeira vez. E a sua experiência se passaram quantos anos? Não, 2 décadas? Veja bem. Tem história aí. Eu digo assim, que as boas práticas estão muito ligadas à cabeça do gestor. Quem é proprietário do garimpo. Mas você tem total razão. Eu posso dizer isso para você porque com 24 anos de idade, você na frente de 70 homens, dizer assim, eu quero que faça desse jeito, é uma questão de decisão. Né? De colocar sua cabeça em jogo também, né? Não, porque quem não aceitasse... Se tem uma das coisas que mais me impressiona nesse país, é que hoje olham para o garimpo como se o garimpeiro fosse um marginal, né? E na realidade eu posso lhe dizer o seguinte, um homem para ser garimpeiro, a primeira coisa que ele tem que ter é coragem e disposição para trabalhar e de enfrentar toda a diversidade de uma floresta. Aonde quando você chega numa pista de pouso, às vezes tem 300, 400 metros, 500 metros, e com todas as dificuldades. Eu vivi isso na minha vida e sou muito agradecido a Deus de ter me dado essa oportunidade por isso. E eu lhe digo, quando eu implantei quando eu comprei o meu garimpo, o garimpo já rodava. O dono tinha sofrido um atentado, foi sequestrado e levou 2 tiros na cabeça e morreu. E a família me vendeu o garimpo porque eu era o comprador de ouro, comprava o ouro dele e tinha uma amizade com ele. E quando eu entrei no garimpo, a primeira coisa que eu fiz foi desarmar o garimpo. Reuni todo mundo na pista, falei, olha, comprei, daqui para frente sou eu que mando, então, seguinte, quem tem arma aqui fica para a esquerda, quem tem arma para a direita. Ah, tá bom. Quem quiser deixar as armas, entregam aqui, eu vou guardar. E quem não quiser, o avião está aqui, a pista está aqui, pode ir embora. Metade do garimpo foi embora. Prostituição do garimpo, no meu caso, eu tirei no primeiro dia. E a partir dali eu coloquei as minhas regras. E aí eu toquei o garimpo como tinha que tocar. E aí fui aprender. Eu era comprador de ouro. Eu já tinha ido nesse garimpo, já tinha uma conversa, mas eu nunca tinha tocado o garimpo. Aí eu fui aprender, né? Como é que fazia e em todos os detalhes. E convivi dentro do garimpo. E a partir de então eu falei, não está certo. Isso não está certo. Olha aqui, eu me choquei com as questões ambientais. E houve um dia que eu mudei a minha cabeça nesse sentido. Para mim, até hoje, essa foto está na minha cabeça. Foi quando eu vi uma samalmeira derrubada, comida pelo bico-jato por baixo, porque nós não trabalhávamos com PC nem com trator. Hoje no garimpo a gente chama de tatuzão, é um motor que faz o bico-jato. Então eles comeram aquela samalmeira que estava no baixão, e quando eu vi aquela raiz daquela árvore, parecia um sol, eu falei, estou fazendo coisa errada. E a partir daí eu comecei a mudar, pensar como é que eu podia fazer diferente. E fui fazendo, e fui implantando, e não foi fácil de implantar. Porque os garimpeiros, isso aí não dá em nada, ninguém está ligando para isso, mas eu ligo, e eu vou fazer. E tive muitos embates, mas fui fazendo. E quando eu comecei a fazer, comecei a encontrar e começar a conversar com algumas pessoas e tal. E uma das pessoas com quem a gente começou a conversar também bastante foi o Paulo Carneiro, que era de um garimpo lá no Alto Marupá. Eu estava na Bacia do Rato e ele estava no Alto Marupá. E a gente começou a conversar e tal. Eu falei, a gente precisa organizar esse negócio de garimpo. Aí surgiu a ideia de eu formar e organizar os garimpos para legalizar os garimpos. Então eu formei a Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós. Fui o idealizador, o fundador e o eterno secretário, porque eu nunca assumi como presidente, mas fazia parte da política local. Muito bem, e a partir daí nós começamos. Aí eu falei, olha, em 93 eu falei, a gente precisa pegar esses conceitos e trazer para um gibi. E fiz um gibi. E idealizei, fizemos pela Amote, esse gibi, e colocamos, inclusive, como é que pesquisava garimpo no baixão,
como é que usava, por que tinha que batear separadamente, como é que usava a retorta do ouro. Isso nasce em 1993. A partir de então, a gente foi aprimorando isso. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente, eu levei os mesmos conceitos e fui mostrando isso. Mas naquela época, pouquíssimas pessoas faziam isso. Pouquíssimas pessoas faziam isso. Quando a Cogavep foram formar a Cogavep, esses conceitos chegaram para eles na Cogavep. Por quê? Lá em Peixoto de Azevedo. Lá em Peixoto de Azevedo. A Cogavep já foi formada por uma linha de pensar olhando para frente. Por isso, hoje, a Cogavep é uma das cooperativas avançada e que é modelo para os outros garimpos. E em 2006, então, a gente aprende a reativar o mercúrio. Para que você, usando o mercúrio de forma correta, não contamine e não gaste com o mercúrio. Né? Hoje o quilo de mercúrio vale mais de 3 mil, 4 mil reais. E sou realmente um dos precursores de toda essa história e um dos defensores de tudo isso. Entretanto, poucos fizeram. Hoje, para mim, me sinto muito à vontade de implantar um sistema de rastreabilidade que também relacione tudo isso. Para mim é um coroamento das minhas ideias. Não digo que elas são só minhas, porque existem outras pessoas também. Eu conto a minha história que começou no Tapajós, né? Agora, um fato que a gente precisa abordar também aqui, Disseu, é a questão de se buscar tirar o mercúrio do sistema. Sim. Tem hoje várias tecnologias, eu acompanhei recentemente lá em Peixoto de Azevedo, a implantação da mesa vibratória, Sim. A calha também concentradora, que é uma calha pequenininha, onde o garimpeiro já está usando essa metodologia para tirar o sistema, para tirar o ouro do sistema, o mercúrio do sistema do ouro. Você conhece outra tecnologia? Como é que você vê essa evolução também? Olha, eu sempre defendi educar o uso do mercúrio. Sempre defendi isso. E ainda defendo, né? Prova é que nós identificamos no mercado as retortas que estão no mercado. Quando ela é nova, ela segura o mercúrio. Mas aí não tem um manual de uso, temperatura. Estou promovendo o desenvolvimento de um equipamento melhor para isso, dada a minha preocupação com esse assunto. E nós temos um ouro muito fino na Amazônia. Na Amazônia, exato. As pessoas falam, mas lá nos Estados Unidos, aquele programa Febre do ouro. Febre do ouro, obrigado. Lá não chove, irmão. Lá o ouro é grosso mesmo. O grão de ouro é grosso. Questão geológica, metalúrgica. E o que eu digo? A mesa vibratória, ela é eficiente? Sim, ela é eficiente. É uma boa alternativa? É uma boa alternativa. E é possível ser colocado? Sim, é possível ser colocado. Ela tem que estar num lugar fixo, parado, regulado certinho, tal. Então, é uma boa evolução. Não há dúvida quanto a isso. Agora, nós temos que entender que a gente tem estruturas diferentes em diversos rincões do Brasil. Exato. Certo? E outra, o garimpeiro também ele começa a produzir ouro aqui e vai andando, né? Vai andando, porque ele vai seguindo o ouro. E ele tem que levar essa né? estrutura. Então, pois é, mas nem todos os garimpeiros têm estrutura. Então, eu sou a favor que ainda assim, aonde se pode usar, tem uma cooperativa, tem uma central, tem um lugar onde as pessoas trazem aquilo dali para ali. Ok, bacana, tem que ser feito. Tá certo? Agora, não deixar de educar o correto também. Porque se você conseguir, por exemplo, nós ajudamos a patrocinar alguns estudos nesse aí ao longo do tempo, algumas questões. Você tem, por exemplo, no Rio das Tropas, no Tapajós, que é um afluente do Tapajós, abaixo de Jacareacanga, mercúrio natural nas rochas. Na Amazônia tem mercúrio natural no solo. Sim. Então, não se pode colocar nas costas do garimpo
a questão da poluição do mercúrio e tal. Até porque tem trabalhos feitos por isso. Posso fornecer, como forneci outro dia a pedido do Ministério Público. Eu falei, olha, até onde eu conheço tem isso aqui. Aí que atitude vocês fizeram? A gente sempre ensina a ativar, a usar a retorta de forma correta e reativar o mercúrio. E reutilizar. Porque, assim, se nós queremos mesmo evoluir, estamos aqui para isso, nós temos que entender que essa evolução ela não transforma a água em vinho de uma hora para outra. Isso aí só um conseguiu fazer, irmão. A gente tem que ir fazendo e educar. Né? As pessoas que estão no setor também têm que investir, ajudar. Tem que investir. Por exemplo, de novo vou me prejudicar, porque eu já falei isso, já me prejudiquei bastante. Eu vou falar novamente. Eu nunca encontrei organizações que estivessem a fim de educar garimpo. Né? Nunca encontrei. Hoje, eu entendo o porquê disso. Né? Por quê? Porque nós somos um país extremamente rico. Nós ainda vamos provar que teremos as maiores reservas de ouro do mundo, porque agora que o Tapajós, recentemente, estou falando de 15 anos para cá, que o Tapajós começou a ser sondado, já foram encontrados 5 minas de ouro, né? Mas lá tem mais de 2.500 garimpos. Onde tem garimpeiro tem ouro. E aí tem um dizer também que é o seguinte: onde tem ouro tem confusão. Se não tem confusão é porque não tem ouro. Mas assim, a gente tem que pensar no seguinte: existem outros meios, né? Cianureto, o uso de cianureto, que é prejudicial para a pessoa que aplica. Cianeto, desculpa. Tem a questão do pau de balsa que está sendo estudado. Mas o setor precisa investir nesses novos meios, né? E assim... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui o primeiro garimpo na Amazônia a ter licença para uso de cianeto. Tá? Primeiro, licenciei o uso de cianeto nas permissões de lava garimpeira do Ouro Roxo. Foi o primeiro garimpo que enfrentou toda a questão legal, todos os problemas que tinham para isso. Então conheço bem a questão do cianeto. Hoje já tem uma evolução do cianeto, que é o DESO, que é um produto que não tem o mesmo risco do cianeto, né? E que talvez seja que é bem menos contaminante, não é um contaminador. Esse ainda não usei, só li, conversei com pessoas que estão aplicando isso, quero até estudar e conhecer. O pau de balsa, eu peguei um professor daqui de São Paulo e pedi que ele pesquisasse isso. Ele pesquisou e ele fez 2 extratos e eu fui com ele ao garimpo. E nós levamos esses extratos de pau de balsa e fizemos uma bateação na terra rica, a terra que você vai despescar. E realmente ela separa. Depois o professor me explicou o seguinte: a qualidade do pau de balsa é como se fosse um sabão, o efeito de sabão, só que com altíssima potência. Então ele cria uma separação por partículas lá e ele separa. Então achei muito interessante. Eu havia visto essa questão do pau de balsa nessas questões de internet sendo usada no Equador. E aí fui buscar alguém que pudesse pesquisar isso para mim e fiz essa experiência. É outra questão que deve ser usada. Ou seja, tudo aquilo que a gente puder incentivar, mostrar de meios mais evoluídos, quem sabe, um momento nós chegamos a eliminar totalmente o mercúrio do circuito do ouro. Agora, eu não, na minha idade, né, não estou aqui para vestir noiva, né? E outra, sou um comprador de ouro. A minha palavra... continua garimpeiro? Continua proprietário de garimpo ainda? Há 4 anos eu parei a minha atividade de garimpo. Hoje eu tenho áreas, inclusive, de reservas de mineração. Mas parei não porque desejava parar. Parei porque não consegui mais renovar
os licenciamentos e fazer, então, essa situação toda, esperando que uma hora mude na realidade. Eu quero deixar uma coisa registrada para que todos entendam. O ouro é um metal que ele tem um comportamento primário, que é o ouro de jazida, e o ouro secundário, que é o ouro que se desprendeu daquele primário e correu para o secundário. Então nós temos as jazidas de ouro primário, elas são, na sua grande maioria, verticalizadas, né? E o ouro secundário, ele é horizontalizado. Na linguagem de garimpo, eu digo o seguinte: tem o ouro do pobre e o ouro do rico. Agora, para achar o ouro do pobre, é o pobre mesmo que vai para dentro do garimpo e ele vai cavar porque está raso. É o ouro de aluvião que chama. É o ouro de aluvião. Então, os flats são todos horizontalizados. Agora, o ouro do rico, ele é muito mais difícil de achar. Para você ter uma ideia, um dia conversando com o Ike falava assim: não, é 10 mil ocorrências de ouro para 1 ou 2 jazidas. Aí fui estudar esse número do Ike, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Queremos trazer um dia nesse podcast. Vamos trazer. Pode marcar. Para mim ele foi uma referência, é uma pessoa que eu tenho estima, gosto pessoalmente dele, muito de mineração. Convivo com ele, mas na minha juventude, quando ele era dono do OTVX, foi um modelo, né? Um modelo para perseguir. Ele sabe disso, que eu já contei isso para ele. Hoje eu posso te dizer um número bem razoável, que pelo menos para cada 1000 ocorrências de ouro, você vai ter 500, 600 que vão ser extraídas economicamente como garimpo. E dessas nós teremos 1 ou 2 jazidas. Então, para achar a jazida, é muito bom, importante o trabalho do garimpeiro. Prova disso, no nosso país, no Brasil, nós só temos uma mina de ouro, entre as 56 minas já encontradas no Brasil, se eu não me engano. Esse número, mas ao longo da história também. Veja bem, nós temos apenas Igarapé, Bahia, que foi encontrada numa pesquisa da Vale, procurando cobre. E aí se deparou com uma mina de ouro altamente lucrativa e um projeto que até já encerrou. Fora isso, essa história não é só aqui, é no mundo. São a história que acham. Sim, os garimpos. Hoje você tem outra tecnologia, né, que está sendo inclusive falada. Conversei com alguns indianos, também conversei com alguns canadenses sobre novos equipamentos que você pode, porque a mineração faz geofísica aérea, geoquímica de solo, e aí faz uma série de interpretação. Mas não vamos esquecer que nós não podemos comparar uma mina de ouro a uma mina de ferro, de bauxita, que você anda em cima dela e descobre ela. Não, o ouro é raro exatamente por causa disso. Então, os indicativos do ouro primário são descobertos por aqueles que lavram o ouro secundário. É o ouro secundário que dá o endereço do ouro primário. Isso é aqui em qualquer lugar. Disseu, a gente não pode encerrar esse podcast sem falar um pouquinho da sua história na Anoro. Você foi presidente da Anoro por muito tempo, desenvolveu vários projetos e hoje continua ainda na direção da Anoro. Como é que está a Anoro hoje? Quais são os próximos passos dessa entidade que é importante para o setor minerário do Brasil? Como eu te disse, eu fundei a The Gold como DTVM, então as palavras do meu patrão lá atrás, em 2007. Fui autorizado pelo Banco Central e então vim fazer parte da Associação Nacional do Ouro. E em 2013 o presidente era o José Inácio, o Juca da Marçã, uma pessoa também que trabalhou muito para o mercado de ouro brasileiro, altamente responsável e respeitadíssimo nesse mercado. Então ele me indicou para ser presidente da Anoro. Ele ia se ausentar
por alguns motivos, e depois eu fui eleito em eu assumi em 2013 no lugar dele. Em 2014, então, fui eleito como presidente da Anoro e permaneci até 2022. E a partir de então, a gente remodelou algumas coisas na Anoro. Voltei a publicar na época o Gold Brasil, que é um relatório, uma revista anual, um anuário, que fala sobre mercado de ouro no mundo todo, fala mercado de ouro no Brasil e tal. E ali eu fui inserindo algumas coisas da cultura da questão do garimpo, como é que é produzido, uma vez que as instituições financeiras são aonde o ouro deve ser produzido pela atividade de permissão lava-garimpeira, tem que ser a primeira adquirente às instituições financeiras. Então eu fui inserindo isso, fui levando esses conceitos para dentro da Anoro, e até que eu então doei a minha campanha que eu tinha feito, que é a mesma campanha, a que eu fiz em 1993, depois quando abri a DTVM em 2009, eu fiz pela minha DTVM. Foi só aprimorando. As cartilhas, só aprimorando. Aí doei essa campanha para a Anoro, e os sócios da Anoro concordaram em fazer essas cartilhas para que o preposto, né, pudesse se comunicar com o garimpeiro, que o cara chega ali para vender o ouro e tal. Depois também lancei a ideia do cadastro digital de garimpeiros, né, porque até hoje... Até hoje, realmente. O governo não sabe. Então lancei a ideia do cadastro digital do garimpeiro. Depois também, como presidente da Anoro, fui atrás de regular melhor esse mercado e vi as dificuldades que nós tínhamos por não estarmos inseridos na nota fiscal eletrônica. Então fiz os primeiros requerimentos da Anoro, da nota fiscal eletrônica, em 2017. E assim, eu falo mas na realidade tinha uma diretoria toda trabalhando, faço justiças também, pude fazer o que fiz porque tinha um parceiro muito leal e mais preparado para organizar essa parte documental, né? Cada um faz uma coisa, que era o Mário, né? O Mário, que hoje trabalhou em várias empresas, mas é muito conhecido no setor, inclusive é conselheiro do IBGM. Então o Mário nos ajudou muito. O Mário já passou aqui pelo nosso podcast, uma cabeça brilhante nesse universo da mineração. Exatamente. E aí, a partir daí, nós começamos a apresentar para o governo. Só que quando chegou em 2016, 2017, nós começamos a sofrer uma concorrência, eu digo desleal, de empresas que não estavam autorizadas a comprar ouro no garimpo, mas que tinham nota fiscal eletrônica. As exportadoras. As exportadoras. E aí começaram essas empresas a comprar e mandar direto, e as DTVMs foram altamente prejudicadas em 2016, 2017, e o ouro começou a sair pelas comerciais exportadoras, então começou a haver uma divisão no mercado, que causou vários problemas. Ok, até então a Anoro permaneceu no ouro ativo financeiro, e era meu papel, enquanto presidente da Anoro, defender esse entendimento. E resolvi então que nós deveríamos, propus que nós deveríamos trazer para dentro da Anoro os players, né, que faziam parte desse mercado, para trazer as cooperativas, para fazer um trabalho de orientação e tal. E houve então aí uns entendimentos, começou a ter problema de mais operações da Polícia Federal e tal, e eu entendi que era hora de parar em 2022, porque eu já tinha tido algum problema com a minha empresa e isso podia repercutir mal sobre a Anoro. Então ninguém quis assumir a Anoro naquele momento, criou-se uma diretoria executiva. E aí foi esse terremoto no mercado, mas os conceitos da Anoro, né, para você ter ideia, eu como presidente da Anoro participei, e o Mário também, em muitas dessas, em 52 audiências oficiais com o governo em todas as escalas, né? Governo federal, municipal, governo estadual, Câmara dos Deputados, Senado, ministérios, todos.
Ou seja, a entidade tinha representatividade. E é isso que a gente vê que falta para esse segmento. Porque quando se fala de mineração, para quem é fora desse universo, tem uma imagem muito negativa. Se você tem uma instituição que trabalha com a mineração, que representa o setor e tem essa preocupação de mudar essa mentalidade, de mostrar que o trabalho que o garimpeiro faz, que o minerador faz, que o ouro que é tirado de lá, da terra, e chega aqui hoje numa feninge para virar joia, ele tem todo um processo, ele tem a preocupação ambiental, social, isso se mudou. Mas para isso a gente precisa de uma instituição forte, no caso do Anoro forte, para representar o setor. Veja bem, o que acontece? Aonde se divide, né, até a palavra diz isso, na casa que tem divisão ela não prospera. Né? Verdade é essa. O que hoje nós fizemos na Anoro? A Anoro passou esse tempo, então, digamos assim, meio de lado, parado e tal. Então o que nós fizemos? Os sócios que restaram na Anoro, nós falamos, vamos reestruturar a Anoro como instituição em um novo estatuto, onde a gente tem uma diretoria executiva contratada e paga para trabalhar para isso, ok? E que a gente cria um conselho. Agora, a gente precisa fazer uma lista muito clara de quais são os objetivos da Anoro e buscar aquelas pessoas que pensam como a gente pensa, porque a gente pensa assim há muito tempo, não está pensando isso agora, então, que pensam como a gente pensa e convidar a fazer parte disso, para que a gente possa trazer o cara que produz equipamento para mineração secundária de ouro, que é o garimpo. Né? Ou seja, todo mundo fala, mas tira o nome garimpo. Não sou eu que dei o nome garimpo, não. Garimpo é um modelo de geologia, é aquilo que é garimpável. As pessoas confundem a imagem do garimpo e tal. Não. Então vamos mudar o nome, chamar de pequeno minerador. Não vai adiantar nada, né? Mas tudo bem, vamos chamar de pequeno minerador ou então aquele que produz, no caso do ouro, o ouro secundário. Porque existe garimpo de tudo. Garimpo de diamante, garimpo de casterito, garimpo de uma série de minérios. De gemas, né? De gemas. Ou seja, mas vamos lá. Então a gente vai trazer o que agora? Qual é a nova filosofia que a gente está trazendo na Anoro? Primeiro, código de ética, que já tinha, código de ética, revisar o código de ética para aqueles que estão integrados em sistemas de rastreabilidade, em sistema de transparência de boas práticas dentro do segmento, aqueles que têm um compromisso de divulgar e trabalhar para que esse conceito da responsabilidade ambiental e social alcance os produtores, aqueles que produzem equipamentos para esse fim, as cooperativas garimpeiras, que graças a Deus hoje o garimpo se transformou muito mais, até por força da lei de 88, 89. Então, hoje nós temos bons exemplos a serem dados de cooperativas garimpeiras, o fortalecimento dessas federações, apoiar essas federações, convidá-las a fazer parte. Perfeito. Né? Porque não é um setor que vai dizer assim, nós temos que estar unidos dentro dos mesmos conceitos. Aqueles que concordam com essas bandeiras, vamos nos unir. Exato. Né? Sem divisão. Por que o IBRAM é forte? Exato. Porque o IBRAM reúne a intenção das empresas de mineração, de todos os outros minerais. Então, eles estão ali e jogam o jogo dele. Agora, por que o garimpo não consegue se legalizar no Brasil? Porque não se une. Não, porque o outro lado é mais forte, não deixa acontecer a mudança do código de mineração e as áreas ficam oneradas por 30, 40 anos. Exatamente. Então, quando eu provei... Mas isso é falta de união mesmo, né? Quando eu provei... E de representatividade política, representatividade, né? Exatamente. Eu provei para o governo, através de um convênio que nós fizemos entre a Associação Nacional do Ouro, a Anoro, e o DNPM na época. Nós levamos e custeamos um geólogo e um engenheiro florestal para ajudar nas análises dos processos, para que o processo dos garimpeiros chegassem sem muito erro no órgão regulador. E naquela época foi feito um levantamento de 36 ou 38 mil processos em 2018
que ainda dormiam em berço esplêndido dentro do DNPM, que ainda não era agência, para serem analisados. Agora, veja, só de permissão de lavra garimpeira que foi requerida no Brasil desde que ela surgiu em 1989 até 2018, eram quase 71 mil requerimentos de permissão de lavra garimpeira. Muita coisa. E só no Tapajós eram 48 mil desses 78 mil. E no Tapajós ainda tinha 38 mil para ser analisado. Aí, que conclusão nós chegamos? Quem é o ilegal? Aonde está o ilegal? Para mim, o ilegal é aquele que está dentro de terra indígena, porque a lei não permite. É aquele que está dentro de um parque nacional, porque a lei não permite. Mas aquele que estava dentro de uma reserva garimpeira, que ele, quando saiu a permissão de lavra garimpeira, correu atrás para guardar o seu direito, e quem não analisou é que é o ilegal. Quem não fez o seu trabalho. Por quê? Agora veja, não estou falando dos funcionários, não. Estou falando da estrutura governamental. Por que a Agência Nacional de Mineração, que tem nesse país a maior riqueza mineral, que a Agência Nacional de Mineração controla todo o subsolo da nação. Ela tem direito, desde que ela foi criada, a receber de 7% de tudo que ela arrecada. Ela não recebe nem 2%. Isso não é um problema desse governo, não. Isso é um problema dos governos todos. Hoje é possível, agora parece que não, que vai abrir concurso. Mas hoje nós temos mais geólogos, muito provavelmente, na Polícia Federal, do que na própria Agência Nacional de Mineração. Então, é algo grande que precisa ser encarado. Tudo que eu pude, como presidente da Noro, com os nossos associados, com os nossos parceiros, apresentar de ideias e soluções, e continuamos querendo fazer a mesma coisa. E tentando fazer as mudanças. Disseu, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast. Um bate-papo que a gente já esperava há bastante tempo. Espero que a gente se encontre mais vezes para a gente se aprofundar nesse assunto do ouro. Eu sei que você é uma cabeça aí que pensa esse universo há muito tempo e tem muito ainda a contribuir. E antes de antes de a gente encerrar o nosso podcast, tem aqui um presente, que é essa caneca que você já está usando aí, um presente do IBGM, do IBGM Cast, que é parceiro do podcast Mineral. Muito bem. Sabemos que você está fazendo a sua estreia esse ano aqui também na FENINGEA, levando também a The Gold, o conhecimento que a The Gold adquiriu durante esse tempo para o conhecimento do setor joalheiro, a The Gold que já oferece o ouro para o setor joalheiro. E mais uma vez, muito obrigado realmente por esse bate-papo. Espero que a gente possa repeti-lo mais vezes. É isso, né, Disney? A gente conversou agora, ouviu um pouco da história do garimpo no Brasil e da história regulamentada, né? Da forma como vai se regulamentar essa atividade e só assim acabar com a criminalização dela, que existe nela. Eu repito aqui, quero deixar uma frase para encerrar a minha participação. Primeiro, agradecer, achar uma oportunidade fantástica. Nós já nos conheço bem o trabalho que você desenvolve e o seu conhecimento também, porque você é lá da região e entende que aquelas economia é que move aquela região. Exato. Eu tenho dito, cheguei nessa madrugada, eu estava no Pará e eu conversei com algumas pessoas, passei pelo Mato Grosso e estou dizendo com muita clareza, chegou a hora de separar o esmeril do ouro, né? É um esforço contínuo que todo mundo que quer estar do lado da legalidade, da luz, do trabalho, da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, assumir a sua posição. E é a hora de separar o esmeril do ouro, porque você sabe que quando a gente está bateando, está cuiando, o que é que vem junto com o ouro? É esmeril. Onde não tem esmeril também não tem ouro, né? Então e para chegar ao ouro puro tem que separar. Chegou a hora de fazer essa separação. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para que a gente possa ter outras oportunidades sobre outros temas ligados ao ouro.
E muito obrigado a você também pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui no Podcast Mineral. O podcast hoje foi um pouquinho mais longo porque o personagem realmente tem conteúdo para que a gente chegasse nesse ponto, né, Rafaela? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e queremos que você, a partir de agora, que ainda não é o que acompanha, você que não acompanha o nosso podcast, passa a seguir e também replicar esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer esse universo fantástico que é o mundo da mineração. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.